Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, o DMTV Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Esporte na Rede. Bem-vindo você também, meu amigo Dinho Rios. Um bom dia. Bom dia, Hélio Lemes. Bom dia aos internautas conectados no DMTV. Estamos de volta aqui a posto mais uma vez, né, para falar de esporte. E hoje nós temos de tudo. Goiano, fala de tudo, né, também, né? De tudo. Aqui não tem aquela, eu falo só de futebol, eu falo só daquele esporte em específico. A gente fala de futebol também, mas a gente abre espaço para o MMA, abre espaço para a Fórmula 1, abre espaço para o futsal e abre espaço para o rugby, né? Eu prometi ontem, né, que eu ia mostrar o vídeo aí do jogo envolvendo a equipe do UFG Rugby e do Goianos Rugby, que estrearam na competição A Taça Cerrado no último final de semana, e a equipe do UFG Rugby venceu pelo placar de 34-32, lembrando aí que o rugby é um dos esportes que tem crescido. E outro detalhe, meus amigos, o rugby está nos Jogos Olímpicos na modalidade 7, né, que é o Rugby 7. Agora eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo, né, do jogo aí, em que a equipe que é campeã brasileira universitária de rugby, né, saiu vencedora aí e derrotou a equipe do Goianos, que há 2 anos não sabia o que era perder. E aí, agora sabe, né? Agora sabe. Depois de 2 anos sem perder é muita coisa, meu amigo. Coloca o vídeo pra gente, por favor, um vídeo curtinho, né, do jogo deles, realizado no último final de semana, se eu não me engano, no sábado. Eu prometi trazer esse vídeo hoje, ontem ao finalzinho do nosso programa. Rapaz, dá pra jogar um futebol aí, hein? Se eu não me engano, acho que a proporção do campo é a um mesma, campo de né? futebol. É um campo de futebol. E aí, a partida válida pela Taça Cerrado, lembrando que a equipe de azul é o UFG Rugby, né, que é a atual campeã brasileira universitária. E o Goianos é a equipe de amarelo. O Goianos a diferença é que eles não usam equipamentos de segurança, igual no futebol americano. Né? Exatamente. Mas tem aquela questão de chutar a bola também, e a bola é oval também, né? Igual do futebol americano. E é um Y, né? Se eu não estou enganado. Isso aí, o videozinho que o pessoal lá do UFG Rugby mandou pra gente. Né? Bom, essa aí que foi a primeira partida das duas equipes na Taça Cerrado. Né? Parabéns ao UFG Rugby, que saiu com uma vitória aí, né, pelo placar de 34-32. O pessoal deve pensar assim, ué, mas você não ia começar falando de futebol, aí você começa falando de rugby. É porque aqui a gente abre espaço para todos os outros esportes também. Não deixa de ser uma espécie de futebol. Não deixa de ser um... Só tem uma grande diferença. Qual? Você joga com as mãos. Joga com as mãos e também pode dar porrada, né? Pode dar umas cacetadas assim, de corpo a corpo. Certo. E jogar o caboclo no chão, né? Só pode ser o cara que tá com a bola. Se for o cara que tá sem a bola, não pode não. Porque senão aí vira outra coisa, né? Isso é verdade. Bom, agora vamos falar do Goiás. O Goiás deve apresentar outros jogadores durante essa semana. Um deles é o John Clay, que a gente falou ontem, né? E um jogador aí que já passou pelo Atlético Paranaense, né? Já teve no futebol da Sérvia, inclusive se naturalizou sérvio, com 30 anos de idade. É atacante, vem para brigar ali por uma posição no ataque do Goiás. É o atacante Cléo, que estava no Atlético Paranaense no ano passado. E aí não teve lá muitas oportunidades, marcou poucos gols. Aliás, não marcou nenhum gol ano passado, na verdade, durante a passagem 12 dele. partidos que ele teve, foi o que ele teve de oportunidade no ano passado. E está no jejum. É um jogador de 30 anos, como você mesmo disse, passou pelo Atlético Paranaense. Agora, é um jogador experiente, é um jogador de presença diária, embora ele tenha uma característica de voltar para poder buscar as jogadas também. Então vamos ver o que ele vai aprontar aí para cima dos adversários dentro da Série B, não só no Goianão, mas na Série B. Acho que ele não joga. Acho que não joga aí, né? No Goianão ele não vai chegar a jogar. A estreia dele está prevista aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque nós já estamos chegando numa fase do Campeonato Goiano que é de, como se diz, de afunilamento, né? Já definindo praticamente os 4 classificados para as semifinais, a não ser que haja alguma surpresa em decorrência do terceiro turno, onde os clubes se enfrentam dentro do seu próprio grupo, né? Então, assim, é um jogador que experiência ele tem, pode contribuir para o Goiás, uma posição carente que o Goiás tem.
O John Clay, um jogador novo de 20 e poucos anos, se não me engano, acho que 21 anos, é um meio atacante. Quem sabe pode ter uma oportunidade também no time do Goiás, brigando ali com o Daniel Carvalho, ou trabalhando junto com o Daniel Carvalho e mais agora esse jogador, né, o Cléo. Quem sabe o Goiás agora possa realmente se acertar aí, porque carece muito de um atacante. Eu ainda posso estar errado, mas eu ainda preferia ver um Nonato do Goianese jogando no Goiás ainda, tendo uma oportunidade aí com seus 30 e poucos anos, 35 anos, mas faria muito mais do que muito jogador aí, como ele tem feito. E o Goiás é que se segura aí, porque o seu Algoz vem novamente aí nesse final de semana, né? O Goianese. É o Goianese? É. Achei que era o Atlético que vinha. O Atlético vai pegar agora o Anápolis, né, no final de semana. Ah, sim. E o Goiás pega o Goianese. É verdade, meu amigo. É verdade. Olha só, essa que vai ser a quarta rodada do segundo turno, se eu não estou enganado, né? Quarta rodada do segundo turno no final de semana. E na quinta rodada do segundo turno, se eu não estou enganado, nós teremos sim Goiás e Atlético, né? Que vai ser o jogo que vai estar faltando. Bom, por falar de Atlético Clube Goianiense, e Atlético, apesar da invencibilidade, tem alguns, vamos dizer assim, uma pedra no meio do caminho do Atlético, ou melhor dizendo, como diz o nosso amigo Dinho Rios, água, falta de energia, tem tudo isso no meio do caminho do Atlético. O Atlético se mantém líder do campeonato, mantém a invencibilidade, e quem falou sobre isso foi o goleiro e capitão rubro-negro, Márcio. Meu amigo, falou das adversidades que o Atlético vem enfrentando, né? Primeiro com o Itumbiara, que também esperou 1 hora para poder jogar, devido ao quê? A chuva, água demais no estádio, a drenagem estava uma beleza, né? Aí o jogo com Trindade, se eu não estou enganado, no Serra Dourada. Adivinha o que faltou dessa vez? Faltou luz, né? Cerca de 20 minutos sem luz. Aí tá de dia falta água, de noite falta luz, mais ou menos seria isso, né? Não, mas de dia não falta água, né? Porque o que tá sobrando de água pro lado do Atlético é brincadeira. Porque em Itumbiara, em Catalão, só faltou. O que faltou? Faltou nada, né? Faltou jogo, né? Faltou ter jogo. Faltou ter jogo, né? Que foi uma brincanagem o que fizeram aí com o Atlético nesses últimos dias. Principalmente, aliás, assim, um apagão, você considera, se tem jogo, o Corinthians foi jogar lá naquele deserto, sofreu isso também, um apagão. Isso acontece? Acontece. Agora, choveu muito? Acontece? Acontece. Né? Ninguém pode prever aí as intempéries da natureza, o que ela vai provocar. Né? Agora, um campo para poder sediar uma competição, Ministério Público exigindo, tudo bem que isso não cabe ao Ministério Público, né? Mas assim, Hélio Lemes, deveria se repensar nessa drenagem do campo. Acho que a própria federação poderia ficar em cima disso aí, exigir que esses campos tivessem, esses estádios tivessem um sistema de drenagem eficiente. Porque não dá. O Atlético ficou super prejudicado no último jogo contra o Crack. Inclusive terminou só na segunda, e terminou 0-0. Começou no domingo, termina na segunda. Então, assim, um jogo totalmente assim, para mim, esse jogo não existiu. Esse jogo para mim foi uma sacanagem, um prejuízo sobre o Atlético. Essa foi a verdade. Agora, o Atlético vem de uma boa fase, né, Lemos? Desde 2006, quando subiu para a elite do futebol, numa 8ª rodada no total da competição, o Atlético não vinha tão bem, invicto com 3 gols sofridos. O Márcio é o goleiro menos vazado do campeonato. Isso demonstra que o Atlético vem muito bem em sua defesa, não é? Agora deixa a desejar, né? Quem? O ataque. Por enquanto, até o Júnior Viçosa resolver jogar ali, pegar a sua forma de jogo, e aí o Pedro Bambu voltar também ao Atlético, ele estava fora do jogo, o Ednei também. Então, o Atlético tem um time bom. Tem um time bom para o que é o Atlético. Mais. Pode melhorar? Pode. Mas dentro das suas limitações, hoje o Atlético tem sim uma boa equipe. Meu amigo, o negócio não é brincadeira não, hein? É uma zica, né? É zica. Olha, deixando de lado o Atlético, você já ouviu falar naquele filme Star Wars? Já. Já assistiu? Já assisti. Volta pra nós aqui. Aliás, esse novo agora que estava no cinema, que foi campeão de bilheteria aí, esse eu não assisti não. Assistiu não? Não, esse não. Mas os antigos, aí eu assisti todos, os antigos. Aliás, aquele bonequinho lá, aquele robozinho, esqueci o nome do bonequinho. Aquele robozinho
É o R7? É o R7, R7, eu não me lembro se é R7. Eu lembro que minha mãe na Depois o época... Clínico pode corrigir pra nós ver se é o R7. É R7 mesmo. Minha mãe me contemplou. R7D2, é algo assim, se eu não estou enganado. Né? Só que, sabe por que eu tô falando do Star Wars? Porque o novo contratado aí tem o nome do diretor? O novo lateral direito do Vila Nova se chama Jorge Lucas. É, meus amigos. O Jorge Lucas já estava, né, no Vila Nova fazendo testes, foi aprovado nos testes, já assinou contrato por 3 meses com a possibilidade de prorrogar. Né? O Vila vai se preparar para enfrentar o Brasília amanhã, às 21h30, no estádio Serra Dourada, pelo jogo de volta da fase preliminar da Copa Verde. Parece que a partida do técnico Rogério Mancini terá um reforço para a escalação da equipe colorada. O lateral direito, Jorge Lucas, que havia chegado para um período de testes, assinou contrato por 3 meses e fica à disposição para ser titular aí nesse jogo contra o Brasília. Lembrando que na primeira partida o Vila empatou por 1-1. O Wendel Lira inclusive jogou, foi a primeira partida que, se eu não me engano, ele jogou pelo Vila Nova, começou como titular. Nessa ele não começa como titular, né? E o Vila Nova saiu na frente, mas acabou cedendo um empate ao final da partida, né? No finalzinho, e isso com 1 a mais em campo. Agora esse novo contratado do Vila, Jorge Lucas, ganha uma oportunidade, já que o Bruno Oliveira, lateral direito do Vila Nova, está fora, né, machucado, assim como está fora o próprio goleiro, o titular do Vila Nova, assim como está o Vini Simon, fora também do Vila Nova. O Edson, né, que é o goleiro titular, e o Wagner Bueno assume essa posição. Aliás, até se ventila aí a possibilidade dele assumir, né, o Wagner Bueno, a posição do Edson. Na minha visão, ainda é cedo. Eu acho que precisa de uma sequência de bons jogos para poder ganhar essa posição do goleiro Edson. Porque ele tem história, ele faz por onde e merece ser titular ainda e não perder a sua posição. Mas o que ele fez no jogo contra o Goiás, o Wagner Bueno, é de tirar o chapéu. Não, ele simplesmente fechou o gol, né? Fechou o gol, que eram 3 bolas, que era 3-0 pro Goiás. E agora, vale lembrar que os preços do ingresso que o Vila está pedindo aí é contestável. 30 e 50, 30 reais a arquibancada e 50 reais as cadeiras. Aí vem com aquela timania, o cara tem que gastar lá uns 3 reais lá da timania e vai para quase 20. Sei lá, o cara gastou em 50, 2 reais, não sei quanto é que custa, a timania. Também não. Aí o trem já vai para 17, sei lá, 18 reais que vai o valor do ingresso. Vai dar uns 20 reais no final. Aí você tem que ter tempo, pegar a fila, poder jogar o bilhetinho. Eu acredito que assim, é um preço ainda salgado, um preço muito alto para quem quer que o estádio, para quem quer que o torcedor vá ao estádio lotar lá à beira do gramado. Olha só, o Vila deve ir a campo com a seguinte formação: Wagner Bueno no gol, Jorge Lucas na lateral direita, Reginaldo e Anderson na zaga e Patrick na lateral esquerda. Leandro Pulhões, que fez um bom jogo contra o Goiás, Luiz Fernando, Robson, Zotti e Fernando Neto e o Frontini no comando de ataque. Basicamente o time que jogou contra o Goiás. O Zotti pode ser que ele seja poupado, né? No jogo passado ele sentiu algumas dores. Ele já tinha sentido antes do jogo, na verdade. Já tinha sentido durante os treinamentos. Foi no sacrifício, né, pro jogo. Então pode ser que ele não jogue, pode ser dúvida, né? Para esse jogo aí contra o Brasil. A princípio ele tá jogando, a princípio ele começa no time titular. Ó, o negócio é o seguinte: o Vila Nova empatou o primeiro jogo 1-1, já entra no jogo praticamente classificado. Com um empate sem gols, leva o Vila Nova para as fases decisivas, que aí são as fases mata-matas, né? A fase oitavas de finais, vamos colocar assim, né? Da Copa Verde, né? Que é a primeira vez que o Vila participa. Outra equipe goiana que também está participando é a Aparecidense, só que a Aparecidense, como foi finalista do Campeonato Goiano ano passado, eu não sei, na verdade, como, mas eu creio que seja por isso, entra já na fase oitavas de finais da competição. O Vila Nova passando hoje, passa para a fase oitavas de finais e encara a equipe do Mato Grosso, a equipe de Lucas do Rio Verde, a Luverdense, que é uma equipe que inclusive faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro, né, e é um dos adversários do Vila Nova durante a Série B deste ano. O adversário de Goiás, Vila e Atlético, a equipe de Lucas do Rio Verde. Mas assim, esse 0x0 aí é só se o Vila não jogar a bola mesmo, né? Jogar retrancado. Porque o time do Brasil é perigoso. E um gol. Aliás, assim, é ruim igual do Goiás, né? Agora, pode ser o seguinte: se der 1x0 pro Vila Nova, né? Uma vitória simples também ajuda o Vila Nova. Caso terminar 1x1 novamente, como começou o primeiro jogo. Pênaltis, né? Então, 2x2, 3x3, vai Vila tá com um próximo pé nessa classificação. Agora,
Mesmo que Tem que fazer a passe, parte vai dele, pegar né? um jogo difícil contra esse time do Mato Grosso. Não vai jogo fácil Luverdense. também. Para Que quem é uma quer equipe disputar o boa. Sul-Americano, né? Tem que é ser campeão da competição. internacional, tem que ser campeão da Copa Verde para chegar na Sul-Americana. Caso contrário, meu amigo, não vai não. Né? Aí é bom ressaltar que dessa vez eu acredito, tô botando fé. No Vila? Não, no Vila não só no Vila, mas no Wendel Lira, No que ele Wendel Lira. deva jogar assim, agora contra o Vila, titular ou não, mas ele deva receber uma oportunidade do Rogério Mancini. Ele que até reclamou durante a entrevista à imprensa, Eu quero ontem, jogar. que ele não quer jogar, mas ele disse que o Márcio Fernandes, ele comentou isso, que o Márcio Fernandes não deu para ele a oportunidade que ele merecia ter tido antes para poder pegar ritmo de jogo. Ele reclamou que ele não pegou o ritmo de jogo enquanto estava no banco. Tudo bem que os compromissos do Prêmio Pusca e tudo mais o atrapalhou muito para que ele voltasse à sua forma física, mas ele reclamou. E é aquilo que eu sempre falei, eu não vejo jogador pegar preparo físico, forma física, ritmo de jogo em banco de reserva ou nem relacionado com a expectativa de entrar no jogo. É complicado. Então, o bom é que o Rogério Mancini realmente está implantando uma outra filosofia dentro do Vila Nova e parece que vem dando certo. Vamos ver se diante do Brasília surte um efeito para o Vila e para a próxima fase da competição. Né? Vamos ver, né? Antes de eu falar disso aqui, porque eu vou bater num povo hoje que é uma beleza. Você vai também, né? Você vai lutar? Não vou lutar não, mas que eles estão merecendo apanhar, não. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu chamar um jogo que foi radiado aí do Campeonato Paulista. O São Paulo, né, ganhou ontem do Mojimirim por 2-0, né? E o Ganso desencantou, enfim, né? O goleirão ali deu mole, hein? Gol do Rogério ali aos 35. Saiu o Rogério Ceni e o São Paulo arrumou um outro Rogério, só que esse aí joga lá na frente. São Paulo, essa vitória aí dá moral pro São Paulo, né? Que tá Pra sequência da Libertadores, então. Nem se fala. Perdeu o primeiro jogo na Libertadores 1-0, se eu não estou enganado. Não conseguiu ganhar. Eu não lembro contra que equipe foi. E aí o Paulo Henrique ontem desencantou e ele golaço, viu? Ele voltou, tirou o zagueiro para dançar e bateu. Acho que foi ele e o Allan Kardec ali tabelando, né? Voltando a bola um pro outro. E o Allan Kardec é bom jogador. E aí jogador que jogou lá dentro. O Allan Kardec ele tá voltando de lesão. Por isso que ele tá dessa forma. Ele não tá com aquele futebol que ele tava quando ele chegou no Palmeiras, quando ele foi negociado com o São Paulo. E aí ele ainda não tá rendendo aquilo. Mas quando ele estava no Palmeiras e quando ele chegou no São Paulo, ele estava com um rendimento muito acima da média que muitos jogadores brasileiros, inclusive como uma oportunidade de chegar à seleção. Agora, só ressaltar, você falando isso daí, lembrei de Gabriel Jesus do Palmeiras, que o jornal The Sun e o jornal internacional destacando a boa atuação dele. E quem sabe ele pode vir para a Juventus, não sei, para alguns times da Europa, que é uma grande aposta. Eu não sei a sua opinião em relação a Gabriel Jesus, se ele tem esse futebol todo para poder ir para um time desse. É um garoto novo? É no chão. Mas eu acho que ainda é cedo ainda. Precisa de jogar um pouquinho mais de bola, mostrar um pouquinho mais porque está no Palmeiras e veste a camisa do Verdão. Que até agora, na minha opinião, ele não vestiu a camisa do Palmeiras e honrou aí para ajudar o Palmeiras. Muito fraca a atuação dele, embora possa ter partidas que desequilibrou, ajudou o Palmeiras, mas é um jogador que não é um jogador regular, né? Era isso que eu ia colocar agora. Ele não tem aquela regularidade que é preciso, né? Muita gente falava, o Neymar é novo, está despontando, tem que ir para a Europa e tal. O Neymar, se eu não me engano, ele entrou no time titular do Santos com uns 16 anos. Ele só foi para a Europa com 20 e poucos. 20 e poucos anos, eu não lembro exatamente quantos anos ele estava na época. Ou seja, ele segurou um tempo para ir para a Europa por conta que já sabia disso, que precisava dessa experiência a mais no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Isso é amadurecer também, se fazer como ídolo também aqui, para quando voltar numa certa idade, quando não tiver mais aquela força orgânica, poder ter um clube para jogar. Exato. Né? Agora, Neymar também é um cara que Deus colocou o dedo dele, assim como colocou no Romário, no Pelé, no Ronaldo Fenômeno. É um cara à parte, né? Ele é um extraterrestre. É um monstro, na verdade. Então não tem nem como. É bem diferente, né, de comparar ele com qualquer jogador aqui do Brasil hoje atualmente. Não tem. Não tem jogador nenhum. Tá certinho. Vamos fazer o seguinte. A gente viu o gol, né, e agora eu vou para a parte feia. Tu acha que só no Brasil você vai ver briga de torcida? Só na primeira, segunda, terceira divisão. Isso que o Brasil tem 4 divisões. Em Portugal são 5 divisões. Aí tem um clube que é formado, né, na 5ª divisão em Portugal por torcedores
né, os mais agressivos, vamos dizer assim, com os ânimos mais exaltados do Porto, né, equipe da capital ali, né, de Lisboa, em Portugal. E aí, estavam jogando, né? Esse jogo já tem alguns dias aí, há 10 dias mais ou menos, que é o clube do Canelas, né, e jogava com o Vila Caís, pela divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, equivalente à 5ª divisão do campeonato português aí. O Jornal de Notícias de Portugal mostrou as seguintes fotos. Não vou nem falar, mostra as fotos primeiro pra gente, né? É isso. Porque até mulher entrou na porrada. Pois é, teve 2 senhoras que acabou caindo, né, da arquibancada ali. Eu não sei se o cara quer segurar ou quer tirar a calça do outro. Agora, interessante, o curioso é que esse time é formado por torcedores, né? Exatamente. O mais estranho é isso. E super violento, já tem fama de violência. E olha essa imagem aqui, que a gente vê a senhora sendo segura pelos rapazes aqui, ó. E é agredida, é agressão. E aquele policial ali é um banana, né? Na boa, porque tá assistindo. Agora, você sabe que isso aí acontece no mundo todo. E, aliás, isso aí precisa, no futebol precisa ser revisto daí. Precisa se ter um sistema de inteligência da polícia, de segurança, para que isso não aconteça, pelo menos dentro do estádio, próximo ao estádio. E você sabe que hora que aconteceu isso aí? O jogo terminou 0-0. No final do jogo, começou a balbúrdia, a bagunça, né? Essa briga aí. E sobrou até para as mulheres que não tinham nada a ver, elas só foram para separar a briga entre os torcedores que começaram, né? Dos brigões e acabaram apanhando. De acordo com as informações divulgadas aí pelo Jornal de Notícias, não houve ferimentos mais graves, pelo menos isso, né? Mas não é algo que se deve fazer no estádio de futebol, independente de que divisão pertence. Torcedor que vai para o estádio para brigar não é torcedor, né? Conforme o nosso amigo Dinho Rios fala aqui, é marginal travestido de torcedor. Não, e ali é jogador, ali é marginal travestido de jogador, porque se o time é composto de torcedor e tá lá brigando, é uma farra danada, uma farra do boi. Então, assim, tem algo errado aí, precisa ser revisto. Aliás, a própria competição aí, os times que foram competir, quando souberam, na verdade, que essa equipe estava na competição, não queria nem jogar, né? Não queria nem participar do torneio. Sabe a fama que tem. E aí, acontece dessa forma aí. Bom, volta pra cá, vamos falar de uma coisa boa, embora eu não goste desse time. O Corinthians? Exato, eu não gosto do Corinthians. Por que você não gosta? Não gosto, não tenho uma afinidade com o Corinthians. Mas é porque alfineta muito, né? Não, é os caras são provocativos. Não, porque tem alguns torcedores que são enjoados mesmo. Então é igual o torcedor do Vila Nova, igual o Solimar Fernandes, nosso cinegrafista. Não, o Solimar é por natureza, né? Aquilo ali não tem jeito não. Pois é, mas os torcedores do Corinthians do Vila Nova são chatos por natureza, então. Nossa Deus. Que são chatos. Do Goiás, então, nem se fala, né? Eu já vi torcida chata, mas tem uns torcedores. Os moché. Rapaz do céu, aguentar os moché no ouvido, no pé do ouvido, dia de clássico de Goiás e Vila, pelo amor de Deus. Não, o duro é você aguentar o Corinthians, né? Que vai lá, qualquer página no Facebook que vai lá, Corinthians melhor que o time do mundo. Na onde? Porque o melhor time do mundo é o Barcelona. Não, aí tem nome de Timão, é pior ainda, né? Porque aí fala Timão. Aí tem uns abençoados que comentam, né? Fala, não, eu vejo o Corinthians jogando igual o Barcelona, não tem medo de Barcelona, de Arsenal, de Real, não. Coloca o Barcelona e o Corinthians pra você ver o que vira. Coloca, só pra ver o que vira. Com o Neymar, Messi e Suárez jogando. Eu acho que o Corinthians não aguenta. O Santos não aguentou contra o time do Neymar, né? Amanhã o Santos parou e assistiu o Barcelona jogar, pô. Aí deu um baile no Corinthians, que é esse time que tem hoje, tomando sufoco na Libertadores, de time pequeno. Meu amigo, se pegar um Barcelona nesse ataque, se o Real Madrid não está aguentando, os times lá europeus não estão aguentando, imagina um time brasileiro. Pode ser o Corinthians que não aguenta. Olha só, o Corinthians está invicto depois de 7 partidas oficiais no ano de 2016 e agora se prepara para enfrentar hoje à noite, né, no Itaquerão, não é Arena Corinthians, sinto muito para vocês, mas no documento oficial da CBF é Arena Itaquerão, né, no Itaquerão, o Santa Fé da Colômbia. Santa Fé que é o atual campeão da Copa Sul-Americana e dá trabalho, é um time que dá trabalho, apesar de não estar bem no campeonato colombiano. E inclusive o treinador fez o seguinte: no último jogo do campeonato colombiano foi o time reserva, só para encarar o Corinthians hoje. Se contra o Cobresal já foi difícil, imagina pegando o Santa Fé, que é o atual campeão sul-americano, e vem com o time principal.
complicado, né? Não faz jogo fácil. Aí as diferenças de valores pago pelos jogadores, do que ganha o clube, de torcedores, e só fica fora ali do campo, né? Dentro de campo, quem manda ali é o bom futebol. E o Corinthians precisa aí, se quiser passar para a próxima fase, assim como o São Paulo, o Grêmio também, tem que jogar aí uma bolinha para ver se consegue alguma coisa, porque senão vai voltar para casa aí do meio da competição. É verdade. Olha só, outro detalhe é que o treinador do Corinthians, o Tite, né, vê que a equipe veio em um período de evolução, de amadurecimento, né, e alguns jogadores que chegaram no início da temporada, como o Guilherme, o Giovanni Augusto e o André, já se tornaram titulares da equipe corintiana. O trio de arbitragem hoje era argentino, Mauro Vigliano, né, é o responsável por apitar a partida, Juan Belatti e Cristian Navarro são os assistentes. O único problema do técnico Tite, né, é em relação ao zagueiro Felipe, que teve uma indisposição intestinal e ficou de fora do último treino. Caso o Felipe não jogue, aí o Balbuena vai, né, compor aí a zaga do Corinthians. Mas deve jogar, assim como o Cássio também já vai voltar para o time do Corinthians. Volta, que está recuperado de dores na coxa esquerda. Isso aí às vezes é só algo passageiro que se resolve ali mesmo. Não acredito que vai tirar ele da partida não. Acho que ele vai estar pronto para a partida porque quer jogar e precisa. E o Corinthians precisa dele, na verdade, né? É verdade. Vamos lá, o Corinthians vai a campo com o goleiro Cássio, lateral direito Fagner, Felipe ou Balbuena na zaga e Iago e o Wendel na lateral esquerda. Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme e o Luca formando aí o meio de campo e André no comando de ataque. O Santa Fé vem da seguinte forma, e o técnico é uruguaio, Gerardo Peluso, né? Conforme eu disse, na última rodada do Campeonato Colombiano, poupou os titulares para que eles pudessem jogar aí no jogo contra o Corinthians, mas o argentino Omar Pérez, que é a estrela do time, segue no banco de reservas. E assim, o Santa Fé deve começar a partida com Zapata, Otálvaro, Mina, Tezilo e Balanta, Perlaza, Gordilho, Roa e Gomes, Seijas e Ibargüen. Arranha bem, né? Nesse espanhol aí. O portunhol, né? Nesse portunhol aí. O portunhol, porque no espanhol acho difícil. Arranha bem, né? Hablo um pouco. Muito pouco. Né? Eu mais ou menos. Como diz o Caipira, mais ou menos, né? Nem lá, nem cá. Eu tenho que falar melhor. Sim. Eu não hablo muito bem também, né? Eu não hablo porra nenhuma, né? Na verdade. Bom, agora todos os ingredientes necessários ao Libertadores da América. Estádio lotado, tem Grenal no final de semana, tem estreia de jogador que chega para resolver ou talvez bagunçar o coreto. E aí não se sabe ainda se ele vai ser titular ou vai entrar no decorrer da partida. Miller Bolanhos, né? É o novo reforço do Grêmio aí, já está apto a jogar com a camisa, né, do tricolor gaúcho, né? E pode fazer sua estreia hoje contra a equipe do LDU do Equador. E aí vem um detalhe, a expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores compareçam à arena do Grêmio para acompanhar a partida. Partida é essa que o Grêmio precisa vencer, já que na primeira partida foi derrotado pelo Toluca por 2-0. O Toluca que é a equipe do México. É bom para o Grêmio, se tiver esse tanto de torcedores, 40 mil, vai ajudar o Grêmio, porque o Grêmio já vem de uma derrota, precisa, se quiser passar para a próxima fase, precisa dessa vitória para chegar com moral, e isso vai ser fundamental, uma vitória hoje sobre o time da LDU. Agora, não vai fazer jogo fácil, mesmo com esse reforço aí do Miller Bolanhos. É um jogador imprescindível que vai vir somar com certeza ao Grêmio, por isso que foi contratado. Agora o Grêmio precisa aí desenvolver o Luan e outros jogadores. E a sequência do Grêmio é boa. Precisa dar aquele bom futebol. A sequência do Grêmio é boa demais. Na Libertadores? Não, os 3 jogos que tem na sequência na arena do Grêmio. LDU hoje. Aí no final de semana tem o Grenal clássico contra o Inter. E adivinha depois o que tem? Corinthians. São Lourenço da Argentina. Pela Libertadores. Rapaz, que sequência é essa? Time que é grande, né? Conforme o Grêmio é,
tem que jogar jogo desse nível. Tanto que ficou entre os 4 no ano passado, Exatamente. no Brasileirão. Então, Foi bem estruturado, trouxe o Roger Machado depois que tiraram o Filipão e o Roger Machado deslanchou o Grêmio no Campeonato Brasileiro. É um bom técnico, é um técnico da nova safra, inclusive já jogou pelo Grêmio, né, inclusive anos atrás, né, eu não me recordo aqui o ano agora, né, mas já fez parte do time do Grêmio aí como jogador, agora faz parte como técnico e inclusive foi um dos grandes responsáveis pela chegada do Grêmio entre os 4 e chegar aí na Libertadores da América deste ano. Bom, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte formação. Ainda tem um mistério, né, se vai ser o Bolanhos vai iniciar o jogo ou vai começar no banco, né? Caio e Edinho disputam vaga no meio de campo. E aí a provável escalação tem como goleiro Marcelo Groy, o Wallace Oliveira, Pedro Jeromel, Fred e Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Edinho ou Caio, Maicon, Juliano, Douglas e Everton ou Bolanhos e Luan no comando de ataque. A LDU, né, que é o time aí do Cláudio Borg, vai apostar no contra-ataque com o visitante se fechar com uma linha de 5 na defesa. E a provável escalação tem Alexander Domingues, Quinteiros, Norberto Araújo, Benavides, Romero e Vega. E Dalga, Cevallos, Alemã e Morales. Tenório aí no comando de ataque da LDU. Lembrando, se eu não me engano, esse aqui é o Carlos Tenório, que é jogador da seleção equatoriana de futebol e é bom jogador. muito bom jogador. Meu amigo. E aí, tá tudo tranquilo? Olha, então tudo tranquilo, vamos esperar hoje, né? Quarta-feira, vamos ver aí o que as equipes brasileiras vão aprontar aí nessa Libertadores, para que amanhã a gente possa aqui comentar com muita alegria sobre os jogos de hoje, né? E esperar o Vila também, que ganhe e passe na Copa Verde. Então tem muita expectativa de hoje para amanhã, tem muita coisa aí para a gente se pautar durante o dia aí, discutir com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, faculdade. Tem sobre muita informação para se pautar e discutir aí durante o dia. É verdade, meu amigo. Olha só, eu não vou chamar isso aqui agora não, vou lembrar que amanhã o Palmeiras também joga, amanhã a gente vai falar mais um pouquinho mais. Atlético Mineiro e, se eu não me engano, São Paulo não jogam essa rodada da Libertadores, né? Já, inclusive porque o Atlético Mineiro já jogou a sua segunda rodada. Ele enfrenta o América Mineiro, né? Se não me engano, hoje. Hoje pelo Campeonato Mineiro, então Isso. o Atlético Mineiro joga pelo Campeonato Mineiro. Lembrando que nós temos os campeonatos estaduais rolando, embora alguns não terão jogos hoje, né? Em função da própria Libertadores e em função de outras competições que as equipes estão envolvidas, como por exemplo a Copa Verde, que é o caso do Vila Nova, como por exemplo a Copa do Brasil, que deve se iniciar em breve, né? Suponho que não por agora. Mas ao decorrer da semana ou da próxima semana deve estar voltando a Copa do Brasil. Não me lembro quando as datas dos jogos ainda, depois eu vou buscar isso. E tem a Copa do Nordeste acontecendo também. E os campeonatos pelo Nordeste afora, pelo país afora, com Copa Verde. Tem tudo isso rolando ainda. Amanhã tem o Vila, né, inclusive jogando. Além de outras competições. Meu amigo, tem muita coisa rolando. Vou fazer um bate-bola rápido. Corinthians e Santa Fé, quem leva? Corinthians aí, 1-0 Corinthians. Não dá mais do que isso, não. 1-1. E passa, 1-1? 1-1. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, né? Dá 1-1. 1-0, o Santa Fé ainda não ganhou. 1-0 Corinthians. Apertado, hein? Apertado o jogo. Jogo É jogo de Libertadores. Libertadores. É jogo que a gente diz nosso colega lá, o Galvão Bueno, haja coração. Eu não sei se vai ser um haja coração, vai ser um jogo onde o Corinthians acredita que vai estar bem melhor aí e vai vencer por 1-0. Tá certo. Grêmio e LDU. Eu vou dar um voto de confiança pro Grêmio, até porque é um time brasileiro. Então o Grêmio aí vencendo dentro daquilo que precisa, 2-1. Grêmio 2-0. Amanhã a gente confere quem levou a melhor, né? Vamos ver. Seu Palmeiras joga amanhã, você tá esperando? Qual que tá a expectativa? A expectativa é a mesma para quem todos os dias acorda pensando num dia melhor, né? É a mesma. Tá certo, que Deus abençoe então. Amém. Vou fazer o seguinte, olha só. Nós vamos ter a 15ª edição do Campeonato Mundial Universitário de Futsal masculino e feminino. E adivinha onde que é a sede, meu amigo? Goiânia?
Goiás. O estado de Goiás é sede da 15ª edição do Mundial Masculino e Feminino de Futsal, né? Acontece dos dias 3 a 10 de julho de 2016 e, se eu não me engano, faltam 125 dias aí para o início do evento, para a realização do evento. E uma das atletas que inclusive já representou a seleção brasileira nesse Mundial Universitário é a atual hexacampeã mundial, né? Manda o recado, solta o vídeo. Alô galera, aqui quem fala é a Nega, sou atleta do Barateiro Futsal e já tive a oportunidade de representar o Brasil 2 vezes no Mundial Universitário. Eu quero, através desse vídeo, desejar uma boa sorte à cidade de Goiânia na organização do Mundial de 2016. Se Deus quiser, estaremos aí mais uma vez representando o nosso país. O jogo é seu, a cidade é sua. Bem-vindo ao lar. É isso aí. O jogo é seu, a casa é sua. Bem-vindo ao lar, meu amigo. Sejam bem-vindos, né, os participantes do Mundial Universitário 2016 de futsal masculino e feminino. Lembrando que serão 16 equipes masculinas e 16 femininas, totalizando um total de 32 equipes, né? Quem vê assim até parece que eu sou bom em matemática, né? Mas errar 16 com 16... Olha, tem gente que consegue. Tem gente que consegue errar 2 mais 2. Ah, tem que contar nos dedos, né? Se receber pelo menos uma alfabetização, não dá para errar, né? Nem quando nos dedinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Luzimar Santos, que é um dos responsáveis aí, ou melhor, o principal responsável, né, por trazer o Mundial Universitário de Futsal para o estado de Goiás e trouxe ano passado, né, aí a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino, que eu estou aguardando, todo mundo está aguardando aqui novas informações sobre a segunda edição que deve acontecer, né? Estamos esperando para confirmar aí quando vai ser, onde vai ser. Mandar um abraço pro pessoal de Uruguaiana, que inclusive se reforçou. Foram buscar a Daniele lá no Bahia, a Lorena do Bahia, né? São inclusive jogadores que renovaram com a Bet, inclusive, com a Den também, que é outra argentina. São algumas das jogadoras aí da Celemaster, além de outros jogadores que nós iremos conhecer aí ao longo do ano, né, durante todas as competições que terão envolvidas aí as equipes de futsal, né, meu amigo? Vamos esperar pra gente ver, né? O time da Cel, então, aí vem se preparando, que o ano passado o time que veio realmente preparado para o brasileiro de futsal feminino foi o time da Female, né? Que vem muito bem representado por vários jogadores que compõem a seleção brasileira feminina de futsal. E agora vem a Celemaster, né, a Cel, que vem se compor, vem se reforçando aí para poder ser uma grande entre os 8, perderam para a equipe de Cianorte do Paraná. Por falar nisso, um abraço para Cianorte, um abraço para Tocantins, Palmas no Tocantins, inclusive. Quais outras cidades? Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Teve o Brasil inteiro participando, Amazonas. É verdade, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Bahia. Rapaz. Aliás, foram os 26 estados, né? 27 com o DS, Distrito né? Federal, exatamente. Um abraço pro pessoal de Brasília também, né? Mas é isso aí, meu amigo. Vamos esperar pra ver, né? E, ô Luzimar, você manda mais vídeo também pra gente colocar aqui, viu, pessoal? Também eu sei que tem vídeo do Falcão aí. Eu quero esse. Eu não sei não, mas eu acho que ele tem. Quase certeza. Já passou por aqui, além da Nega, a Vanessinha. A Vanessinha, né, já passou durante o Campeonato Brasileiro. O campeonato dando essa força aí, então é muito importante. O goleiro da seleção brasileira de futsal masculino, o Thiago, também já passou, né? É importante esse incentivo aí para os atletas aí, incentivar também a competição, ainda mais aqui em Goiânia. Né, uma competição dessa magnitude, um campeonato universitário, mundial, né? Mundial universitário de futsal masculino e feminino. Então, muito importante. São 16 equipes, masculina e feminina. Vamos ver o que vai virar. Olha só, ano passado, novembro, né? Melhor, vou falar lá da seguinte forma. A França nos últimos anos, vou colocar assim, né, tem sofrido aí com alguns atentados terroristas. Tivemos um atentado contra a revista Charlie Hebdo, né? Tivemos outros atentados, inclusive um no ano passado no Stade de France, né, no jogo entre Alemanha e França, inclusive, que era um amistoso. Foi ao redor do estádio, na verdade, né? Que ouviram ali explosões, além de outras questões. E a França é palco da Eurocopa 2016. E aí você já imagina, né? Como é que o pessoal deve estar, né? Preocupado, lógico, tem que ter preocupação, tem.
mas não se dá para fazer um jogo de torcida única, igual fez aqui em Goiânia, Goiás e Vila. Não dá para se fazer um jogo num estádio desse, né, de um campeonato tão importante como esse, A Eurocopa. sem torcedor por conta de terrorista. É lamentável que tenha uns fatos, é preocupante? É sim preocupante. Deve se rever uma segurança? Sim. Deve se rever uma segurança. Agora, de que forma que eles vão pensar, eu não sei. Tem gente que paga para isso e tem gente que estuda para isso. Então, que se coloque uma limitação durante uma semana próximo ao estádio, uma revista pessoal ao entrar dentro do estádio, circuito de filmagens por todos os lados ali na região, dentro do estádio, monitoramento ali de 24 horas para ver quem se aproxima do estádio, para quem vai chegando, não sei. O que não dá é para se pensar como eles estão se pensando, até de sem torcida. Como é que eu E deixo? aí, não dá. Sabe por quê? Se render para terroristas, se render para os marginais, cara, isso é entregar qualquer cidadania de qualquer cidade, país, entendeu? Estado. Então isso não dá. Entregar o processo de cidadania nas mãos dos terroristas, para os caras fazerem o que quiserem, para os caras ditar as leis, tomar de conta, aí não dá, meu amigo. Aí é sacramentar realmente aí o direito que eu tenho de ir e vir, no caso no Brasil, mas também o direito de ir e vir, como qualquer cidadão deveria se ter esse direito livre de ir para qualquer lugar. Agora, não se dá aí esse direito aos terroristas, né? Isso porque faltam 100 dias aí, não, 100 dias, daqui a 100 dias começa a competição, né? Já tem as equipes classificadas, por exemplo, nós temos a Alemanha, nós temos a Espanha, nós temos a França, que é país sede. Como é que eu vou deixar um jogo Alemanha e França sem torcida? Como é que eu vou deixar um jogo, por exemplo, Espanha e França, Espanha e Alemanha sem torcida? Não, aí tem acaba o como. espetáculo, né? Aí não é futebol. Não tem como, é improvável, é algo que não existe. Inclusive, esse clima de insegurança já existe já deu o tom, né? Na verdade, durante o sorteio dos grupos da competição, que foi no meio de dezembro do ano passado, onde foi montado um esquema detalhado para evitar a chance de ataques contra as autoridades. Vai ter que fazer a mesma coisa na Eurocopa, simples. Aliás, é o seguinte, se não tem na França, atentado é o seguinte, isso aí é igual briga dentro de estádio. O Vila demonstrou aqui que torcida única deu briga entre torcida. Então, no caso desse pessoal aí, que ficaram receosos com a França sendo sede, meu amigo, se fosse sediar em outro país da Europa, atentado poderia ocorrer da mesma forma. Não é porque a França ocorreu um atentado, quer dizer que vai ocorrer outros. Vai ocorrer, isso se não tiver um serviço de inteligência fiscalizando, e mesmo assim pode acontecer, mas as chances são menores. Exatamente. Agora, se eles conseguirem invadir os Estados Unidos e jogar 2 aviões em 2 torres gêmeas, meu amigo, eles vão chegar em qualquer lugar se eles quiserem. Agora, basta ter um serviço de inteligência para tentar pelo menos fazer do mínimo ali que for possível para que isso não aconteça. O que eu gostaria de entender é porque um país como a França, que é considerado um país de primeiro mundo, tem sofrido tanto com esses atentados, porque já sofreu com aquele atentado contra a revista Charlie Hebdo, mas parece que não mudou nada, porque nos Estados Unidos, depois do atentado do 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, não me recordo o ano, 2001. 11 de setembro de 2001, a segurança cresceu numa proporção enorme. Mas na França teve o atentado contra a Charlie Hebdo e depois tiveram outros atentados ainda. O que aconteceu com a segurança na França? Não tem segurança na França? Ah, pelo amor de Deus. Ah, tem. Agora sim, é aquela famosa vulnerabilidade, assim como os Estados Unidos ficou vulnerável. Agora, a França está ali mais próximo, né? Então, de país ali mais próximo dos terroristas, talvez seja um alvo mais fácil. Apesar da França ser um país que tem várias pessoas de outras nacionalidades, principalmente ali da região da Ásia, que estão dentro da França. Então, como esse próprio atentado que teve recentemente agora contra a França, um deles que fizeram esse terror na França, vivia numa rua super movimentada, como teve brasileiro que deu entrevista para a grande mídia, que disse que convivia com ele normalmente, com o irmão de um dos terroristas. Entendeu? Então é difícil você saber quem é o terror e quem não é. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar disso aí, vamos falar de porrada agora de verdade.
Lembrando que dia 12 de março tem a terceira edição do NP Fight, que é o NP Fight Internacional, Desafio Brasil e Chile, no ginásio de Campinas. Um abraço a todos aí da organização do NP Fight, né, ao Fernando, ao Fábio Chon, né, ao pessoal aí que tem nos acompanhado diariamente aqui no Esporte na Rede. Ontem, inclusive, nós tivemos 2 atletas aqui que estarão lutando no NP Fight, né, o Kaique Brito da Black Thai, do Muay Thai, e o Matheus Pelezinho aí que vem do Gil, que é do Jiu-Jitsu, né? Ou seja, são 2 artes marciais diferentes, né? Mas que estarão lá no NP Fight 3, que é o NP Fight Desafio Internacional, né? O NP Fight Internacional Desafio Brasil e Chile. Aliás, essa modalidade do MMA, vários atletas que estão disputando esse NP Fight aqui em Goiás, a maioria veio de alguma arte, né? Ou Sim. veio do Muay Thai, ou veio do Jiu-Jitsu. Começaram, né? Ou veio do Começaram boxe, ali, aí depois começaram partiram pro MMA e eles treinam Porque tudo. agora que abriu, na verdade, está se abrindo as portas da modalidade aqui em Goiás, Exato. com tanto afinco, né? Exatamente. Então, por isso que eles estão saindo dessas modalidades e vindo pro MMA. Olha só, por falar de MMA, no próximo final de semana nós teremos a luta entre Nate Diaz e Conor McGregor. E aí o Nate Diaz que vai substituir o Rafael dos Anjos no UFC 196 pelo peso meio médio, mas ele diz que a mira dele, na verdade, era George St. Pierre, ex-campeão da categoria e afastado do MMA desde 2013. Em entrevista ao Fox Sports, Diaz disse o seguinte, abre aspas, eu disse ao Dana que estava subindo de peso, Pets, Álvares e todos aqueles caras não querem me enfrentar. Então, que diabos eu iria fazer? Sentar e esperar por uma luta? Então, estou subindo de categoria. Comecei a comer, mandei mensagem ao Dana. Nos falamos um dia antes de ele me ligar para oferecer a luta contra McGregor. Eu disse, estou tentando uma luta contra George St. Pierre. Ouvi que ele está voltando. Dana respondeu, acho que ele quer enfrentar o Lawler, declarou Diaz em entrevista ao site da Fox Sports. Meu amigo. Segundo o Diaz, né, ele disse que não chamou para a luta. Foi oferecido a ele, o convite foi feito a ele para que ele lutasse aí contra o McGregor. Como ele está subindo de peso, ele falou, beleza, estou querendo lutar, estou subindo de peso, vambora. Não vou ficar sentado esperando luta não, vamos, estou chegando. Lógico, potencial ele tem, então tem que fazer por onde mesmo aí e passar por todos os pesos. Meu amigo, o que você espera dessa luta? Lembrando que isso vai acontecer no próximo dia 5 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Lembrando que o Rafael dos Anjos não luta por uma questão de uma lesão no pé esquerdo. O quinto metatarso do pé esquerdo quebrou, fraturou. Né? E aí vai recuperar aí, para depois voltar, né, a lutar. Lemos, o que esperar é uma expectativa, né, que a gente cria sobre esses tipos de luta. Mas chega lá, vai ganhar quem menos errar, quem mais golpear e a gente tem que esperar chegar lá para a gente ter. A expectativa minha é de que esteja uma boa luta, né? Que não tenha a sacanagem que teve com o Spider. É isso que eu espero que não esteja. Essa é a minha expectativa. Que se ganhe realmente, que se dê a vitória ao campeão. Não da forma que um cara nocauteou, né? O Spider, o Michael Bisping e depois não ganhar a competição foi uma puta de uma sacanagem. Achei que teria sido falta de sacanagem, mas foi Não, sacanagem foi mesmo. puta de sacanagem mesmo, foi uma sacanagem mesmo. O card principal começa a partir da meia-noite no horário de Brasília, ou seja, todo mundo vai estar dormindo. Não, nem todos, né? Nem todos, mas muita gente vai estar dormindo nesse horário. Aliás, meia-noite Do horário de Brasília. do horário de Brasília? Às 0 horas do horário de Brasília. O card principal. Porque o card preliminar começa a partir das 8h30 da noite no horário de Brasília. No card preliminar, vou começar o card preliminar aqui, ó. Peso meio médio, Brandon Tati contra Cia Badurzada. Peso médio, Eric Silva versus Nordine Taleb. Peso médio, Vitor Miranda versus Marcelo Guimarães. Peso leve, Darren Elkins versus Chas Scale. Peso leve, Diego Sanches versus Jim Miller. Peso leve, Jason Sago versus Justin Salles. E peso pena, Julia Erosa versus Teruto Ishihara. Eu tô falando até nome japonês agora. No card principal, que começa a partir das 0 horas do horário de Brasília, nós temos no peso meio médio Conor McGregor versus Nate Diaz.
E aí no peso galo nós temos Arão Lirome, né, defendendo aí pela primeira vez o cinturão, né, do peso galo contra a Miesha Tate, que a Miesha Tate não deu conta de bater na Ronda. A Holly deu conta. Né? Peso meio pesado tem Gian Villante e Ilir Latif. Peso meio pesado Corey Anderson e Tom Lawlor. E peso galo Amanda Nunes e Valentina Shevchenko. E inclusive a Amanda Nunes falou que não espera que a Ronda não volte a lutar tão cedo. Por que será, hein? Eu se fosse ela, nem mexia com isso também não. A Ronda tem dinheiro demais já também. Eu queria só uma parte. Bonito demais, lindíssimo. Não, ganha dinheiro, casou, ganha dinheiro, consumiu. Então, não precisa disso não, porque Deus já perdeu pra ela. Você quer lutar, você quer ser linda e maravilhosa. Ela Ou escolheu... você quer ser atriz de cinema, né? Foi o que ela escolheu, é ser atriz, linda e maravilhosa. Esse negócio de luta é besteira. Mas ela luta mesmo. Machuca ela toda. Ela luta muito. Entendeu? Bom, vamos fazer o seguinte. Agora faltam aí 8 minutos para o meio-dia. Meus amigos, isso no horário de Brasília. É hora de Brasília, de verão, mas não, de verão acabou. De verão acabou, graças a Deus. Acho que tem horário de verão aí, e agora já seria 1h da tarde, né? É verdade. Faltam 8 minutos para o meio-dia. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo DMTV e também pelo dm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, no DMTV Goiânia. Meu amigo, um abraço para você, obrigado mais uma vez pela sua presença e até amanhã. Então, um abraço para você, um abraço também aos internautas conectados no DMTV. E aí eu quero mandar um abraço rapidamente aqui nessa agenda azul que a gente tem aqui. Azul? Uma agenda azul. Quero mandar aí a Grande Mídia usa como agenda azul, não é isso? Ah, é? Então olha só, quero mandar esse abraço aí para o senhor João Lucas, que é lá do bairro da Vitória, que me mandou um WhatsApp aí, disse que está conectado na nossa programação aí, e pediu esse abraço. Então tá dado aí a esse torcedor louco do time do Vila Nova. É louco pelo Vila? É louco pelo Vila. Tá aí, dando esse abraço. O que você tá falando dos torcedores do Vila? Bom, um abraço a todos vocês que nos acompanharam, né? E amanhã a gente está de volta com os gols, né? Dos brasileiros na Libertadores, se eles fizerem gols, né? Claro. Assim esperemos. Assim esperamos, né? Esperemos, né? Tá certo. E com o jogo do Vila de amanhã, né? Contra a equipe do Brasília aí, valendo pela Copa Verde, valendo a vaga na fase oitavas de finais da competição. Um abraço e até amanhã. Valeu!